importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite. Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 3 de junho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. E você pode acompanhar. Daqui a pouco, este programa vai estar editado em podcast, todas as plataformas aí, tocadoras de podcast. Logo mais tem reprise também na Plena TV deste programa de hoje. E pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, no app exclusivo da Folha também, no aplicativo aí na sua lojinha de apps. Pode baixar o aplicativo da Folha FM de Campos e seguir, curtir, compartilhar toda a nossa programação. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma edição do Folha no Ar, com as principais informações desta manhã, e eu trago agora a previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para Campos. Hoje, a previsão é de tempo parcialmente encoberto, agora pela manhã, mas o sol predomina durante todo o dia de hoje, só atualizando aqui a previsão. E a temperatura caiu bastante essa noite também, é a menor aí da semana, mínima de 17, a máxima de 25 graus, e neste momento aqui no centro da cidade tem 19 graus. Há previsão até da probabilidade de chuva no dia de hoje, precipitação que só deve acontecer fim da tarde, início da noite, na verdade, né? O horário aí da chuva, e muito pouca, por sinal. Mas tem registrado aqui no boletim. São 7h07 em Campos. Programa de hoje, tenho o prazer de receber, vamos conversar já já com a Flávia Picon Pereira. Ela é jornalista, relações públicas
e pedagoga com pós-graduação em marketing e gestão pública e coordenadora executiva do Grupo Líder Norte Fluminense, além de líder do GT Agro, que é o grupo de trabalho da agricultura, do agronegócio. Vamos conversar muito sobre a rehomologação da nossa região, a região norte fluminense, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Agricultura Familiar, que é, na verdade, uma abertura aí, nem de porta, é quase que de um portal daquele intergaláctico. Dei uma viajada aqui, mas é mais ou menos isso. Porque, assim, o pequeno produtor, o produtor familiar, esse precisa muito de toda a atenção, todo o apoio, e essas instituições, essas entidades, esses órgãos voltam, né, aí as suas atenções para esse pessoal através exatamente desse contato, desse lobby, desse trabalho, dessa luta. Não é brincadeira. E olha só, a gente está falando de rehomologação, ou seja, uma coisa que a gente tinha e que perdeu. Então, a Flávia vem para falar também dos desafios aí na integração dessa região para fortalecer a pesca artesanal, a agricultura familiar. Aliás, a região que é, por si só, naturalmente muito forte. Falta um pouco mais de, eu diria aí, num comentário muito pessoal, sabe, Flávia, para você falar daqui a pouco, cooperativismo. A gente tem muita dificuldade para cooperar. Então, vamos ver como é que anda essa coisa. A Flávia é de Macaé, está em Macaé e conversa com a gente nesta manhã. Flávia, só me dá um minuto para a gente, nos dê aí um minuto, né? Para a gente fazer aqui essa entrevista com você. Porém, na abertura aqui, vamos trazer as manchetes do jornal Folha da Manhã e a gente já começa aí esse bate-papo. São 7h10 em Campos. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar sempre. Também do Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, sempre cuidando bem de tudo que te faz bem, agora com a vacina também da gripe, né, contra a gripe 2026, a Influelda, né, que é o nome correto aí da vacina, e você encontra na clínica Vacina Plínio Bacelar. Aliás, do recém-nascido ao idoso, pode contar com todas as vacinas da clínica Vacina Plínio Bacelar. E Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Bom, nas manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, destaque aqui, a gente lamenta profundamente uma tragédia que aconteceu ontem em Campos e assim, me tocou de forma muito especial porque os meninos, nesse caso que eu vou falar agora, estudam aqui no colégio em que minha esposa é professora. Então, tem um conhecimento, tem uma ligação, porque às vezes quanto mais distante, menos a gente sente, talvez, né? Muita gente vê pelos grandes centros aí, outras cidades, mas agora próximo a gente é uma tragédia de proporções assim, incalculáveis. Mata a mãe dos seus filhos a facadas e tira a própria vida. Camille Barbosa Antunes, de 30 anos, foi morta a facadas pelo ex Juan Oliveira, de 31 anos, que se enforcou em seguida. Me permitam aqui, só na chamada da matéria, a jovem Camille Barbosa Duarte Antunes, de 30 anos, foi mais uma vítima da violência contra a mulher, que já tirou a vida de mais de 1.500 mulheres em todo o país só esse ano. Ela foi morta, esfaqueada pelo ex Juan Henrique Oliveira de Souza, de 31 anos também, que tirou a própria vida após cometer o feminicídio.
O crime aconteceu na manhã desta terça-feira na casa em que Camille morava, que fica aqui na rua Armando Ritter Viana, no Parque Califórnia, aqui próximo à área central da cidade. Camille e Juan tinham 2 meninos gêmeos de 11 anos que estavam na escola no momento do crime. E aí, ontem, a delegada, inclusive Madeleine, né, que está de volta aí, deu entrevista sobre o caso, explicou, naturalmente, algumas informações que conseguiu apurar, que a polícia conseguiu já avançar aí no caso, e, né, a investigação de que a coisa foi premeditada, os meninos foram enviados para o colégio com um carro alugado e tal, então a polícia segue agora com a sua função, e 2 famílias, né, dilaceradas aí por esse crime, essa tragédia. Nós lamentamos profundamente e não conseguimos entender como é que esse processo funciona dentro da cabeça das pessoas. É muito lamentável, sem contar os meninos, né, que estão aí agora com 11 anos de idade para enfrentar essa vida. Que Deus tenha sempre piedade de todos aí, que a família tenha força neste momento. Tradição de Corpus Christi mobiliza fiéis em Campos. É destaque também aqui no jornal Folha da Manhã. Está na capa da Folha. Saúde ganha reforço de 40 novas ambulâncias. A conquistas, novas ambulâncias foram entregues em cerimônia nesta terça-feira na Praça São Salvador. Esse sim é um rolezinho maneiro, se me permite comentar aqui, né? Porque tem gente que critica, tem gente que acha difícil e não entende, mas confesso a você que nessa manchete de hoje do jornal Folha da Manhã, eu acrescento aqui esse comentário, só para a gente poder entender como é que essa coisa funciona, né? A manchete está aqui, ó. Saúde ganha reforço de 40 novas ambulâncias, sendo 15 UTIs móveis. Quem já precisou sabe da importância do que é uma UTI, né, móvel, do que é uma UTI móvel, que é fundamental esse tempo de atendimento e de socorro ali dentro da própria ambulância, já antecipando e adiantando os atendimentos que só iriam acontecer no hospital. Então, sensacional. E aí eu comento e repito, esse sim, que as ambulâncias circularam pela cidade, né? E esse sim é um rolezinho muito top, que continue assim, né, que outros rolezinhos assim de ambulâncias, como esta e de outras viaturas, a gente possa ter aí sempre no município. Não aqueles com bicicletas elétricas, com moto e aquela coisa toda. A conquista, as novas ambulâncias foram entregues em cerimônia nesta terça-feira na Praça São Salvador pelo prefeito Frederico Paes. São 7h16 em Campos. Vladimir diz que trocaria projeto para apoiar o pai, articulações políticas. Artéries estima mais de 540 mil veículos no feriadão. Abandono no centro é alvo de novas queixas, situação crítica. Americano vence mais uma na Série A2, no Carioca. Está aqui no jornal Folha da Manhã ainda. À frente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Patrícia aposta em força-tarefa. Patrícia, que foi nossa convidada ontem aqui no Folha no Ar. A seleção chega aos Estados Unidos com vista à Copa. Lula vira segundo turno sobre Flávio e abre 5 pontos de vantagem. Já sai da margem de erro. São essas as manchetes aqui do jornal Folha da Manhã, nesta edição impressa de hoje. Flávia, antes de eu trazer o seu bom dia, registrar o jornal Folha da Manhã nas bancas desde cedo, né? E também nas casas dos assinantes. Está lá na banca do seu Xavier. Cheguei aqui hoje, 5 horas da manhã, está seu Xavier ali, o Reginaldo, a esposa dele, retirando o jornal para levar para sua banca lá na 28 de março, perto ali da TV Record.
7h17. Flávia, bom dia, desculpa aqui a abertura mais alongada, obrigado por estar aqui com a gente. Como diz você, uma alegria poder te receber aqui nesta manhã. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade também para a gente, é uma alegria poder falar um pouco sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui para o Norte Fluminense, né? É uma região muito diversa e muito rica também, e ter a oportunidade de poder auxiliar nesse desenvolvimento é sempre uma alegria. Tem a dúvida, você falou tudo aí, essa região é diversa e eu costumo dizer que não é nem rica, é milionária, é bilionária. Você sabe que Campos, Macaé, Campos, né, muito particularmente falando, Macaé eu também conheço bastante e tem também os seus patrimônios, mas a cidade de Campos é uma espécie de inúmeros patrimônios históricos que são, sabe, precisam imediatamente de atenção do poder público na recuperação, na preservação. Então, assim, para tudo que você vai mexer aqui na região, nós temos muita riqueza. Me parece que aí faltam algumas Flaviás, Almir, Júnior e tudo mais para explorar melhor essa riqueza. Mas vamos entender esse processo aqui com você hoje e trazer o bom dia aqui do nosso jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã, está com a gente, titular nessa bancada também, Everton Luna. Everton, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, Nogueira, bom dia, Flaviar, bom dia, Beto, que está na técnica, bom dia aos ouvintes. Explica, porque muita gente às vezes não está ciente, não está por dentro do assunto. O que representa essa reomologação do agro do Norte Fluminense? O que ela impacta e o que é? Por que ela é importante? Se você pudesse exemplificar para a gente, para os ouvintes, para eles poderem entender um pouco mais sobre o quão é importante para a nossa região essa retomada. Porque é uma reomologação, quer dizer que a gente já teve e a gente vai voltar a ter. Exatamente isso. Nós já tivemos aqui, nós já fomos assim, reconhecidos junto ao Ministério como um ambiente próspero de trabalho e de desenvolvimento, né? Muitos ministérios têm lançado uma estratégia de integração através das regiões, porque as regiões, elas passam por desafios que são muito semelhantes, né? Quanto mais, assim, a gente começa a entender quais são os desafios das regiões, mais fácil fica o trabalho mesmo, né? Então, assim, a estratégia dos ministérios em atuar integrando essas regiões, ela facilita não só as articulações das políticas públicas que precisam ser desenvolvidas para alcançar esses territórios, e também é um trabalho que é fundamental. A gente estava falando aqui sobre cooperação, cooperativismo, e o trabalho da reomologação, essa chancela, ela é muito focada exatamente nisso, né? Porque para a gente desenvolver uma região, é preciso conversar com os diversos atores que estão aqui no nosso território. Então, assim, acho que o principal ganho dessa homologação é exatamente esse, né? A gente reunir, e a gente está agora montando esse colegiado de trabalho, e começar a discutir aquilo que realmente impacta a vida de todos esses produtores, sejam eles pescadores artesanais, marisqueiros, quilombolas, né? Tem os assentados também que passam por esses desafios, tem os indígenas, a gente tem aqui no território algumas comunidades indígenas também, assim, até pouco tempo eu desconhecia essa vertente, né, de produção. A gente também tem muitos segmentos de produção que são meio que invisibilizados, né? A gente tem ali em São Fidélis, por exemplo, um forte potencial de ser uma cidade produtora de mel. Ela já produz aproximadamente 100 toneladas de mel, mas ela utiliza pouco essa chancela de produtora de mel para se apresentar para o mercado. Então, assim, quanto mais a gente começa a conhecer o nosso território,
mais a gente consegue descobrir quais são as vocações e como a gente pode produzir essa integração. Então, acho que o grande ganho dessa homologação é a oportunidade da gente olhar para dentro, reconhecer quem são esses pares, quem são esses produtores, fazer uma espécie de... O que o IBGE faz muito bem, identificação de quem é esse produtor, o que a gente produz aqui, o que a gente pode potencializar, quais são esses desafios que se apresentam aqui hoje. Você falou da mobilidade, a partir da rodovia aí que vai receber uma quantidade de pessoas, né, transitando durante o feriado. Você imagina esse pequeno produtor nessas estradas vicinais que muitas vezes elas não têm uma infraestrutura mínima necessária para ele escoar bem a sua mercadoria, para ele ter uma garantia que essa mercadoria vai chegar sem que seu transporte quebre, sem que ele não tenha um gasto maior com mecânica, né? E aí o trabalho de um colegiado, de um grupo de trabalho, ele fortalece essa articulação junto às esferas públicas, né? O grande ganho é exatamente esse, de integrar, identificar quais são esses desafios e solicitar o apoio dos agentes que produzem as políticas, né? E uma outra coisa também muito importante é que a maior parte dos nossos produtores hoje, eles não estão cadastrados dentro do cadastro da agricultura familiar, né? Isso aí, assim, esse cadastro ele é fundamental para ele acessar políticas básicas, como o acesso ao crédito, né? Participar de editais, começar a comercializar o seu processo produtivo. Então, assim, hoje, junto ao Ministério, a gente conseguiu que esses municípios possam formar técnicos dentro dessas secretarias, né? Não só as secretarias municipais, mas, por exemplo, os municípios que têm sindicatos operando, essas pessoas que atuam nessas esferas poderão receber uma formação e auxiliar as instituições que hoje já emitem o CAF, tipo Emater, FIPERJ, né? E às vezes eles não conseguem realmente fazer todo esse trabalho, porque o território é muito grande, né, e nem todos os municípios têm técnicos para atender a esse pequeno produtor. Então, a gente agora, a partir dessa mobilização que a gente fez para realizar esse reconhecimento junto ao Ministério, né, dentro dessa plataforma Territórios da Cidadania, a gente vai agora iniciar a formação de técnicos para a emissão do CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar. Flávia, na prática, o que muda para o produtor rural? Quais são os benefícios, quais são os direitos, quais são os deveres que ele terá a partir de agora com essa reomologação? Como eu te disse, né, o primeiro benefício agora, a primeira estratégia que a gente está lançando é conseguir ampliar o acesso a esse cadastro. Esse cadastro é o passo inicial para que ele possa, enfim, acessar qualquer outra política, né? Então, sem esse cadastro, ele fica à margem das políticas públicas, né? Ele não conhece, não consegue acessar. E uma coisa muito importante também, que antes até desse cadastro, a gente precisa dialogar com esse produtor, porque muitos têm uma dificuldade de entender que o cadastro não é uma fiscalização, ele não é um arreio que a gente vai colocar nele. Muito pelo contrário, né? Esse produtor, muitas vezes, ele passa por um desafio que é, se eu estou no radar do Ministério, se eu estou dentro de um cadastro, pode ser que eu pague mais impostos por isso, ou que eu tenha um desafio maior de conseguir comercializar o meu produto, né? E não é isso, muito pelo contrário. Quando ele passa a ter esse cadastro, mais facilmente a gente consegue observar quais são essas dificuldades que ele tem e desenvolver políticas que atendam a essas demandas, né? A gente já tem no radar algumas estratégias que são fundamentais para a melhoria desse processo produtivo. E uma delas que a gente também vem conversando, que é ampliar o cooperativismo, né? Um produtor que quer acessar, por exemplo, um PNAE, que é uma estratégia do governo federal de comercializar os seus produtos da agricultura familiar
para as redes de ensino. Como é que eu faço isso? Eu preciso ter uma frequência e um volume de produção, mas eu, como produtor familiar, sozinho, não consigo me articular para ter essa frequência e esse volume necessário para atender uma rede de ensino. Quando eu trabalho em cooperativismo, quando eu trabalho integrado a outros produtores que estão no meu radar, né, de territorial, fica mais fácil eu assumir uma responsabilidade contratual com essas entregas, porque eu sei que se hoje eu não tenho a quantidade de pés de alface para entregar, eu tenho os meus vizinhos, os meus outros cooperativados, que vão suprir essa necessidade que hoje eu não consigo atender. Então, assim, o grande ganho dessa reomologação é a possibilidade de a gente recomeçar um diálogo que existiu no passado, mas, assim, sem esse esforço que a gente precisa dos diversos segmentos da sociedade. Então, hoje a gente tem, dentro desse trabalho de integração, além do Líder Norte, que iniciou essa mobilização, nós temos algumas cooperativas, nós temos as universidades, aí eu coloco assim, a UENF, que é uma grande parceira nossa, nós temos a UF, que tem sido também uma grande parceira nossa, o IFE, são instituições que não só desenvolvem pesquisas, mas atuam diretamente no apoio a esse produtor. A gente tem a FIPERJ, que tem feito um trabalho muito interessante para auxiliar esse produtor no seu processo produtivo. Nós temos também a Emater, que vem nos auxiliando em diversos municípios, né, não só para fazer esse cadastro, mas também para orientar o seu processo produtivo, desde da fertilização da terra até a identificação das melhores sementes para a produção. Então, assim, são muitas as frentes que a gente consegue alcançar a partir da reomologação. Não é que isso não tivesse acontecendo antes, mas isso era muito focado naqueles produtores que já sabiam como acessar. O nosso maior interesse nesse momento agora é poder trabalhar com aquele produtor que ainda não conseguiu acessar essas políticas e fazer essa integração daquele que já sabe qual é o caminho, qual é a trilha que ele precisa seguir, né, para poder ter um processo produtivo positivo, não ficar só na mão de atravessadores, poder alcançar diretamente essas políticas, né, de realmente fazer uma comercialização que seja sustentável. Não adianta, quem vive da terra sabe como é difícil conseguir manter, porque a gente, assim, apesar de não ser produtora, a gente sabe que esse produtor, ele está refém de um ambiente da natureza, né? Ele depende do clima, ele depende da chuva, ele depende do solo, depende de uma boa colheita, né? E se acontece qualquer desastre, né, do ponto de vista assim, ambiental, né? Imagina que eu tenho uma seca aqui, ou que eu tenha uma grande chuva, eu posso acabar com toda a minha plantação e eu não tenho seguro disso. Essa é uma outra estratégia que a gente vem buscando com essa reomologação, reduzir o valor do seguro para esse produtor, porque muitos nem têm essa possibilidade de ter um seguro do seu processo produtivo. Normalmente, quem consegue acessar isso são os médios e grandes produtores. O pequeno produtor não consegue assegurar a sua terra, ele não consegue garantir que se ele tiver uma invasão de uma praga e ele não conseguir fazer aquela colheita, ele vai sobreviver como? Se ele não tem uma garantia, né, de poder, assim, ter aquela segurança de que minimamente ele tem ali um seguro que qualquer intercorrência que aconteça durante a sua produção, ele minimamente vai ter ali um recurso mínimo para alcançar uma nova safra. Então, são coisas que um trabalho de integração, e só é possível quando a gente consegue realmente o suporte, o apoio dessas outras esferas, tanto estadual quanto federal, isso só é possível quando a gente está integrado, articulado, né, discutindo com o território. E aí, assim, um grande esforço que a gente fez, né, não foi incluir Campos e Macaé, que são as cidades que normalmente acabam tendo uma melhor articulação política e acabam se integrando mais.
mas é buscar esses municípios que estão muitas vezes mais isolados, né? Então, assim, a gente tem a participação de Carapebus, de São João da Barra, a gente tem de Conceição de Macabu, de Cardoso Moreira, de São Fidélis, São Francisco de Itabapoana. São municípios que, do ponto de vista de ganhos financeiros, são menos privilegiados do que Campos e Macaé. E é tão importante a gente ter Campos e Macaé, assim, mobilizando esses outros municípios, porque a gente também é referência, né? Então é importante que essa referência possa socializar o seu conhecimento, as suas conquistas, para que o território se desenvolva de maneira sustentável. Não adianta termos 2 ilhas dentro do norte fluminense, se a gente percebe que essas ilhas elas são preponderantes para o desenvolvimento de todo um território. Então, reconhecer isso, mas saber que a gente precisa realmente buscar a integração e a socialização desse conhecimento, dessa força que existe nesses 2 eixos, né? Não sei se eu consegui responder isso. Não, perfeito. Vitor, vou eu? Ou você tem mais alguma aí direta agora? Pode ir, Nogueira. Só para alinhar isso, porque assim, você trouxe muita informação, o Flávia. Na verdade, você é jornalista, então você já mistura essa composição aí de experiência, porque você já atuou também na repartição pública como secretária em Macaé, não foi? Eu fui secretária aqui do Ensino Superior, hoje eu estou na Coordenadoria de Planejamento, de Avaliação e Gestão de Políticas Públicas aqui no município, né? A gente vem fazendo um trabalho mesmo de análise dessas políticas, enfim. Esse é uma vertente importante, porque as políticas elas precisam ter início, meio e fim, né? A gente, quando pensa numa política, é para resolver uma situação. E a situação ela precisa ser solucionada dentro de um espaço-tempo, né? E aí a gente vem sempre entendendo que uma política ela tem um período de vida, né? Depois disso a gente precisa avaliar e identificar se aquela estratégia daquela política alcançou o objetivo. Caso não tenha, quais foram esses desafios, né, que se apresentaram ao longo daquele plano de trabalho que a gente desenvolveu para a execução daquela política. Então, e o Líder Norte, a gente busca fazer ações transversais, né? Quando a gente fala, por exemplo, do agro, a gente também fala do turismo, né? É uma outra vertente do turismo, que é o turismo rural, é o turismo de experiência, e a gente tem condições de oferecer nesses diversos ambientes, por exemplo, dentro dos quilombos, dentro dos assentamentos, dentro até do pescado artesanal, a gente consegue oferecer para esse turista experiência real, né? Dentro daquele ambiente. Isso é uma forma da gente também trazer para esse pequeno produtor um novo eixo de negócio, que muitas vezes eles nem conseguem perceber que aquele ambiente em que ele trabalha, em que ele produz, pode ser foco de um outro segmento econômico que ele também tem essa condição de oferecer, né? E aí, pensando aí nessa integração, né, o turismo de experiência, o turismo rural, e aí a gente, por exemplo, fala de um turismo de pesca, né, ele está tão bem ligado à economia do mar, que é um outro grupo de trabalho que a gente também desenvolve, né? E aí a gente pensando no acesso desse turista a esse ambiente, a gente fala de mobilidade urbana. Por que não? Porque como é que eu levo esse turista para chegar nessa região produtiva, se as estradas vicinais hoje não estão seguras e confortáveis para receber esse turista. Então, o que a gente normalmente tenta buscar dentro do trabalho é avaliar quais são os pontos focais, quais são as integrações possíveis e encontrar instituições e outros grupos de trabalho fora do líder que possam nos apoiar e que a gente também possa apoiar, porque a gente pensa assim, né, em algum momento a minha experiência vai liderar esse trabalho, mas às vezes eu não tenho uma experiência tão rica num outro determinado tema. Eu vou buscar uma instituição em que eu possa servir de ponte, de apoio mesmo, né, para o que ele já vem fazendo.
Então, a integração, ela também só é possível quando a gente trabalha numa estrutura de oligarquia, né? Holocracia, em que todos nós temos o potencial de produzir um trabalho em que, em determinado momento, eu vou ser a líder, em outro eu vou ser a liderada, e está tudo bem. Quando a gente começa a levar esse tipo de olhar, essa forma de trabalho para essas outras instituições, a gente percebe que há uma adesão maior nessa integração, né? É muito difícil a gente produzir integração quando só eu tenho experiência, quando só eu sei fazer, quando só eu tenho as certezas, né? Isso distancia muito as pessoas, distancia o potencial de entrega dessa região. E a gente vem buscando trazer um trabalho em que valora o conhecimento de cada ente, né, e de cada município, porque os municípios são ricos em história. Você falou aí de Campos. Campos tem uma história riquíssima, né, que pode ser melhor explorada. E aí a gente depende do poder público, mas não só do poder público, pensando o quanto a iniciativa privada também pode contribuir no desenvolvimento dessa região, é fundamental. Nós, enquanto sociedade, temos que nos responsabilizar também pela nossa parcela, né, de atuação. Aí, por exemplo, para falar do turismo. O turismo, lógico, a gente precisa do apoio do poder público, por exemplo, para melhorar o acesso às estradas, correto? Mas quem vai oferecer essa experiência, esse ambiente favorável, é o poder público, é a iniciativa privada. Sem a iniciativa privada, dificilmente eu consigo manter uma qualidade de turismo que possa oferecer para essa cidade um desenvolvimento econômico sustentável dentro desse eixo. Então, assim, essa parceria das instituições, tanto sindicais, de associações, né, a gente tem a CIN, a CDL, todas essas instituições, elas são importantes nesse processo. E muitas vezes a gente coloca só a força dentro da esfera pública, né? Ela é fundamental, sim. A gente precisa cobrar algumas iniciativas, mas nem todas são de responsabilidade do poder público. Nós, enquanto sociedade, precisamos assumir. E eu acho que é isso que o líder tem feito do ponto de vista assim, de integração. A gente tem o apoio das esferas públicas, né? E aí os municípios têm sido fundamentais, as secretarias de agricultura, as secretarias de ambientais, todas elas são importantes, mas elas não podem ser únicas nesse processo. Esse produtor, se ele não está presente numa discussão, eu tenho menos força de entender qual é essa dificuldade, o que eu posso buscar de solução para ele nas parcerias, por exemplo, com universidades. A universidade faz um trabalho muito rico do ponto de vista assim, dessas entregas de orientação também para esse produtor. A UENF, por exemplo, tem um trabalho riquíssimo para pesquisa na área. Olha que interessante isso. A gente tem uma professora que ela faz um trabalho muito potente. Tem um áudio vazando aí. Desculpa te interromper, Flávia. Fala da professora aí. Tem algum áudio vazando aí. Não sei se é aí, aqui. Depois você verifica aí para mim, Flávia, por favor. Acho que é alguma coisa. Por favor. Eu acho que é o meu. Tá. Só um momento. Tá. Não, sem problema. Aí você volta no gancho aí da professora, porque tem muita informação. Essa professora, ela tem um trabalho muito interessante e que a gente não explorou isso ainda do ponto de vista produtivo, né? Todo mundo sabe que a baunilha é um item de alto valor agregado e ele é produzido por orquídeas, né? São favas de orquídeas. E a gente tem uma pesquisadora na UENF que desenvolve esse trabalho, né? E a gente tem o potencial de produzir isso aqui na região norte fluminense. Você imagina se nós fôssemos conhecidos como a região da baunilha? Isso é de uma riqueza, de um valor agregado, quer dizer, esse produtor que consegue produzir esse tipo de produto, o quilo da baunilha está na faixa de R$5.000, R$6.000. Você sabe, desculpa me empolgar aqui, eu vou te interromper.
claro. Não, desculpa me empolgar, porque, aliás, é muita informação. Você trouxe, muita informação, começando lá pelo mel, eu não sabia. Também eu acho que você não sabe, o Everton Luna é engenheiro agrônomo. Então, ambiental. Engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, desculpa. Também é do ramo, conhece muito. E aí, cara, o Flávia, você trouxe muita informação. Deixa eu voltar nessa da baunilha, eu quero o nome da professora pra gente trazê-la aqui no Folha. Sim, porque assim, sabe quanto custa? Você falou 5.000 quilos, né? Você sabe quanto custa uma fava de baunilha? Já R$50, né? Já seca, custa em média R$100 uma fava de baunilha. Quem é doceiro, boleiro, cozinheiro, eu não sei se já teve a oportunidade de fazer um doce com a fava da baunilha, com as sementes da fava da baunilha. É assim, meu filho é chefe, e ele me deu uma fava outro dia, e eu fiz um doce daquele 1000 folhas. Cara, e eu usei pro creme a fava da baunilha. Ô Everton, amigo, isso é outro sabor, não tem nada a ver com aquele xarope que a gente compra. É um negócio assim, impressionante, é aquele xarope elevado à milésima potência. Muito bom, quero saber mais sobre isso. Mas, Flávia, você trouxe informações assim, muito interessantes, e eu vejo, a minha pergunta é assim, simples, mas eu só gostaria de colocar algumas coisas antes. Por que a nossa região não acontece? E aí eu vou te colocar, por exemplo, a resposta com você, naturalmente, mas eu recebi aqui recentemente um cara sensacional que é do Ministério da Agricultura. Eu não sei se você conhece, ele é responsável, é um dos fiscais do Ministério da Agricultura, responsável aí pela identificação geográfica dos produtos. O Celso Merola Janger, ele esteve aqui com a gente, falou sobre o IG do Quibe, que é lá de Italva, o IG do Chuvisco, aqui de Campos, e por aí vai, tem uma série que agrega assim valores importantíssimos aos produtos. Ou seja, Italva já é noroeste, mas trazendo aqui para a nossa região outros produtos que nós temos, assim, produtos, cultura e até mesmo artesanato, tudo isso. O que acontece com a nossa região norte, o que sempre aconteceu, a gente conversou aqui também, né, Everton, com o presidente da Câmara de Vereadores, aí de Macaé, na última sexta-feira. A gente falou muito sobre isso, essa integração Campos-Macaé, como você disse, duas cidades expoentes aqui da região, e que não podem se isolar como ilhas, né, e deixar as outras naufragarem. Eu acho que é isso aí que você falou, são cidades que marcam sim um ponto importantíssimo nessa integração. Juntando tudo isso, você vai lá em São Fidélis e traz aí uma informação sobre o mel, 100 toneladas de mel. Quer dizer, eu não tinha essa informação de São Fidélis era... Nogueira. Oi. Antes da sua pergunta, que eu acho que aguçou a nossa curiosidade. Você falou do mel de São Fidélis. Quais foram as outras culturas que vocês pesquisaram, que vocês tiveram contato da região, que assim, a gente não imagina que acontece, como a baunilha, o mel? A baunilha ainda não acontece. Baunilha é um estudo, né? É um estudo. Não acontece, ela tem um potencial gigantesco, mas ela ainda não acontece. Mas qual foram as outras culturas que vocês tiveram contato da região que as pessoas pouco sabem? Poucos têm ideia que se produz aqui na região. Desculpa, Nogueira. Não, que isso. Atravessar um pouquinho sua história. Não. Mas eu acho que essa curiosidade me aguçou e deve ter aguçado a outras pessoas. Você é igual o Neymar, até machucado tem que estar na seleção. Esquece. Gostou, Flávia? Eu gostei. Por favor, responda ao Everton primeiro, por gentileza. Eu acho que a que foi mais curiosa mesmo foi do mel, porque eu também desconhecia, né? A gente está agora do IG do abacaxi, lá em São Francisco de Itabapuana, né? Muita gente talvez não saiba, mas o abacaxi não vem
de Espírito Santo, ele é produzido aqui na região, né? Então, assim, acho que essas duas culturas é que realmente foram as que mais ressaltaram os nossos olhos, né? O feijão que foi produzido em grande safra aqui em Macaé, eu até então não sabia, a gente teve uma super safra aqui em Macaé, vendemos, se eu não me engano, foram 8 toneladas, foi uma coisa assim, foi 36 toneladas, e foi entregue agora no PA, né? Foi assim, uma comercialização que produziu para esse pequeno produtor um recurso que a gente chama de sustentável. Ele conseguiu vender o quilo do feijão no valor de banca do mercado, né? E é sobre isso que a gente também precisa discutir, né? Porque muitas vezes o produtor ele usa, como ele não tem o cadastro, ele não sabe como comercializar, ele lança a mão do atravessador, que faz a sua comercialização, e ele fica com muito pouco dessa mercadoria, né? Então, assim, voltando aqui à sua pergunta, que eu tenha tido conhecimento, são essas três grandes produções assim, que nós tivemos, né? Existe um estudo da gente iniciar o cultivo de café, né? Um outro cultivo que a gente também tem potencial, que já vem se configurando aí, que é o do cacau, mas eles ainda não estão, eu diria assim, que em volume de produção. Volume mesmo, abacaxi, feijão e aí eu estou falando de pequeno produtor, porque aqui em Macaé a gente tem o Gonçalo, que faz produção, teve uma grande safra também de milho, soja, enfim, e não é efetivamente o foco do trabalho. Mas, falando de grandes produtores como ele, né, é muito importante a gente também apresentar para esse pequeno produtor que esse grande produtor ele pode ser uma boa ponte para esse pequeno, né? A gente ainda existe e eu estou falando isso porque o pequeno produtor ele sofre com os diversos desafios, mas ele precisa entender que ele não perde para esse grande produtor, ele não é concorrente. Aliás, não existe concorrência, né? Dentro do líder a gente fala que o mercado ele não concorre entre si. Né? Mesmo que eu produza a mesma coisa, a forma como eu produzo, como eu colho, como eu entrego, ela é singular. Cada um de nós tem uma forma de produzir, portanto, assim, não existe essa coisa da concorrência, né? A gente vem falando sobre isso. Eu quero te pedir... Desculpa. Em relação ao que você me perguntou, qual o desafio dessa introdução? Posso fazer uma conexão? Vou te interromper. Claro. São 7h50, a gente precisa só fazer um intervalo, e eu quero deixar esse fio aí, esse gancho, para o próximo bloco. Perfeito. O que a gente precisa para acabar com essa invisibilidade, tanto do pequeno produtor, esse medo do produtor fazer a sua antiga Declan, eu acho que é Declan, o próprio comércio fazia isso, não fazia, que era o cálculo, base de cálculo para o ICMS no estado, a divisão, né, de repasse dos anos. Agora parece que acabou para 2020. Agora isso aí vai ser um problema grave. É muita coisa, né, cara? E aí, depois você pode falar sobre isso. Como é que vai ser essa divisão aí sem o Declan? Enfim, mas assim, o que eu quero entender, e você, por favor, está fazendo isso de forma extraordinária aqui nessa entrevista, e acredito que você faça no dia a dia, mas traga um desenho de como a região está hoje, uma perspectiva de quando a gente vai virar essa chave, o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor vão estar juntos na mesma página, produzindo, vendendo e crescendo. Eu quero entender muito isso, porque a gente falava aqui no Superbom, no intervalo, a rede Superbom, a maior do interior do estado, e, poxa, está aqui na nossa porta. Vai lá em Friburgo comprar coisa que a gente pode produzir aqui. Enfim, me dá um minuto. A gente faz uma pausa rápida aqui e volta. Você falou sobre o café, e aí é bom que a gente tem aqui o Dr. Google, ele ajuda a gente pra caramba. O município de Macaé alcançou um recorde histórico na última colheita, atingindo 50 toneladas de feijão. Desse volume, 35 toneladas vieram do assentamento, olha aí, para quem fala que sem terra não produz, assentamento Celso Daniel,
representando o maior volume municipal registrado na última década. E parte desse feijão foi para a merenda escolar. Então, tem coisa dando certo, tem coisa acontecendo aqui na região. 7h52, pausa rápida aqui com a Flávia Picon Pereira, que é jornalista, relações públicas e pedagoga com pós-graduação em marketing e gestão pública, coordenadora executiva da Líder Norte, do Grupo Líder Norte Fluminense e líder também do GT Agro, Grupo de Trabalho Agro. A gente volta já já com Everton Luna aqui na bancada com a gente, ao vivo na Folha FM, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Agora chegou a hora de turbinar a sua conexão